sejam bem-vindos a mais de um cast. Hoje nosso episódio 94, mas antes de tudo, se você ainda não nos segue, siga lá no YouTube, no Spotify e no Instagram. E hoje uma convidada muito especial está aqui para falar também sobre um tema muito especial para mim, pessoalmente. Vamos conversar mais sobre isso. Seja muito bem-vinda, Mariane Branquinho. Muito obrigada, Fê. É uma honra estar aqui, né, falar desse tema. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre luto. Sei que as pessoas, né, muitas vezes torcem o nariz, né, baixam na madeira, ninguém quer falar sobre esse tema. Mas eu acho que a gente precisa, né, levar esse tema para as pessoas para poder também desmistificar, né, tanta coisa que as pessoas acham sobre o luto e que, na verdade, não é bem assim. Exatamente. E, então, para quem já conhece a Mari, não vamos falar do CrossFit, porque também é crossfiteira aqui. Né, Deixa o próximo, né? O próximo, quem sabe. Próxima. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito sensível, né? Que você já comentou aqui, que é sobre o luto. Então, antes da gente entrar nessa pauta sensível, Mari, conta um pouco pra gente, né, quem é a Mariane, né, um pouco da sua trajetória, pro pessoal que tá te escutando e te assistindo também te conhecer. Bom, eu sou Mariane, então eu sou psicóloga, especialista em luto. E eu também fui cair aqui, né, nesse tema por uma perda pessoal. Na verdade, fui passando por várias perdas ao longo da minha vida, mas a perda do meu pai, quando eu estava também terminando ali minha faculdade, né, de psicologia, mexeu muito comigo, assim, porque incrivelmente, né, na época, na psicologia, a gente não tinha nenhuma matéria, né, não falava sobre esse tema, e algo tão recorrente, né, que a gente se depara o tempo todo, independente da área que a gente for seguir. Mas na época, meu pai, ele teve um câncer de língua, garganta, então ele precisou fazer várias, né, cirurgias, radioterapia, quimioterapia, e eu passei a acompanhar muito ele, né, nesse processo. E aí, para mim, foi um mundo assim que abriu, né? Então, tá naquela rotina de hospital, de internação, de consulta. E fui vendo, né? Eu acho que me marcou muito quando o médico chegou pra gente e falou que não tinha mais nada para fazer. E aí, ele falou, né, de cuidados paliativos, né, que ia encaminhar a gente para o setor de cuidados paliativos, e eu nem sabia o que era isso. Aí comecei a pesquisar e comecei a me encantar por essa área de ver que né, a gente não vai conseguir curar essa doença, mas a gente pode cuidar dele, né, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então foi daí, aí como eu já estava finalizando a minha graduação, eu comecei então a pesquisar o que eu poderia fazer, fui fazer uma residência, né, multiprofissional em Florianópolis, então trabalhei nessa área de hospital, achava que era essa área que eu ia seguir. Nossa, foi corajosa, hein? Justamente, então aí eu tava no outro, inverteu, né, e não era eu que estava sendo então acolhida, era eu que cuidava ali não só do paciente, mas da família, né, como um todo, e foi uma experiência muito rica, assim, mas eu fui vendo que eu queria estar mais focada nessa área de luto, e não achei que poderia ter uma clínica só voltada para isso, né, que a demanda principal fosse essa. Mas aí veio a pandemia, eu tinha já feito um Instagram pouco tempo antes, aí deu aquele boom, né, de todo mundo para online. Aí a demanda pela terapia online começou a ficar maior, então as pessoas vieram, né, me procurar e eu fui conseguindo então fazer uma clínica voltada para o luto. Ainda mais assim. nessa época do Covid, né, Exato, que você perdia a pessoa aí que se nem tava ruim, né, e aí... Muita gente buscando, né, saber, e o meu Instagram sempre foi no sentido da psicoeducação, né, que era trazer justamente isso, informações verdadeiras, né, corretas sobre o processo de luto. Então eu fui vendo que faltava isso, né, as pessoas realmente querem, ainda mais quando você tá passando, né, eu lembro que uma paciente falou pra mim, parece que a gente vive, né, num mundinho próprio ali, né, então quando você não consegue conversar com uma pessoa que não passou por aquilo, parece que ela não vai entender totalmente o que você tá sentindo. Então, né, foi formando meio que uma comunidade ali, assim, né, no Instagram e tudo mais, e foi dando certo, assim, nesse sentido, assim. Aí depois, né, fui fazer especialização mesmo, né, voltado pro luto, vários cursos, e aí eu falei, bom, é essa área mesmo que eu vou seguir, faz sentido. Seguir. E admiro muito, porque não é fácil, né? Sim. Até na área da saúde, admiro todos os profissionais, porque eu não dou conta, né? Acho que cada um no seu quadrado, e graças a Deus, cada um com o seu dom. Bom. Mas, para quem também não sabe, por que eu falei que é muito importante para mim falar sobre isso, né, sobre esse tema? Ontem fez 5 anos, né, que eu perdi o meu primeiro filho, né, o Noah. Eu já estava ali com 37 semanas quase, já estava quase para ganhar. Eu lembro que o médico falou para mim, Fernanda, você já está com muita contração de treinamento, você está trabalhando ainda? E corretor, você sabe que sim, né? Falei, tô. Ele disse, não, então fica em casa agora, curte o quartinho, que logo o Noah tá aí. Fiz isso e tal.
E foi bem na época do Covid, né? Então, eu acordei, fui tomar a segunda dose da vacina do Covid. E à noite comecei a ter reação, tudo. Fui pro hospital, não deu tempo, sabe? Aquela coisa bem forte, né? Porque era uma dor intensa, porque acho que ele já estava sem oxigênio. E quando tiraram, já não tinha mais o que fazer. Então, é aquela dor, porque você espera, passa todo, né, as fases, né? Isso que eu não tô falando o que é uma dor maior ou menor, de jeito nenhum. Dor é dor, né? Exato. Então, que nem você perdeu o pai, né? Acho que uma das maiores dores é você pensar em ficar, né, sem o seu ponto de referência, que são seus pais, filho, enfim, toda perda, né, gera isso. Então, ontem eu falei, gente, eu quero falar sobre isso, porque muita gente não fala. Parece que às vezes o luto você tem que sofrer sozinha, você tem que guardar pra você, aquela coisa amargurada. Então, justamente eu fiz aquele post ontem no Instagram, porque eu tenho que lembrar dele. Ele é meu filho, né? Ele existiu dentro de mim, ele chutou, eu sentia ele aí, eu falei, eu preciso lembrar dele. Então, quando que eu lembro dele? Todos os dias. Sim. Mas nas datas especiais, né, de aniversário, eu faço questão de colocar ele presente, né? Sempre com os irmãos ali, com toda a família. E eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso, né, Mari? É uma coisa, acho que, muito engessada, né? Então, acho que as pessoas, elas te procuram por quê? Tipo, meu pai, meu marido mandou falar com você, ou é por elas mesmo, elas enxergam que elas precisam de ajuda. Tem de tudo. Tem muitas pessoas que reconhecem, né, que estão em sofrimento, que não estão conseguindo lidar, que querem, né, esperam então ter essa ajuda, mas tem muito isso, né, da família ver, né, que a pessoa ali tá muito, né, sofrendo. E às vezes até é uma visão assim que a família tem de que aquela pessoa tá sofrendo muito, não tá conseguindo lidar com o luto. Aí na hora que eu vou ver, tá tudo certo. Ela tá sofrendo muito? Tá, porque mas realmente faz né? parte, é uma dor muito grande, ela precisa passar por aquilo. Só que a nossa sociedade não sabe lidar com o sofrimento. Então a gente vê alguém ali chorando, a gente quer tentar resolver, quer tentar arrancar aquela dor dela, né? Então, e o luto, né? A perda é uma coisa que a gente não consegue. Porque não tem como trazer, né? Não tem como trazer o Noah de volta pra você, não tem como trazer meu pai de volta pra mim. É uma dor que a gente vai ter que aprender a conviver com aquele vazio que fica. E não passa, né? E não passa, né? A gente vai aprendendo formas, né, de lidar, mas não é uma coisa. Por isso eu falo sempre, né, que o luto não acaba. Eu sei que isso pode parecer, né, angustiante ou, né, trágico falar isso, mas é nesse sentido, né, de que pra sempre, né, o Noah vai fazer parte da sua vida. Todo aniversário dele, ali você vai lembrar, né, e todo dia vai lembrar. Só que é isso, as pessoas acham que passou o tempo, né, virou a página, acabou, segue em frente, né, então quando vê depois de muito tempo, né, chorando ali, se emocionando, acha, nossa, mas você já não tinha superado? Por que você tá assim agora, né, então... É verdade, e pra mim também, eu acho que ressignificou a vida. Você acaba dando valor a muitas coisas que antes você não dava valor, né? Então, porque a morte, você sabe que ela é a coisa mais certa que tem, né? Todos nós vamos morrer e perder mais alguém, né, que a gente ama. Então, eu acho que vem mais disso também. Vamos conviver melhor, né? Tem alguém que você não fala tanto, que tá brigado, enfim, né, com rancor. Daqui a pouco acontece alguma coisa, você não pediu perdão, você não foi legal com aquela pessoa. Então, eu acho que isso também traz essa sabedoria também para muitas pessoas. Sim. Uma segunda chance, né, de viver melhor como pessoa. Eu acho que é isso, né, Mari? Eu acho que é bem isso, né? É uma consciência maior da finitude, né? Saber que a gente está aqui, mas a gente pode não estar amanhã. Então, poder aproveitar o tempo que a gente tem, né? Esse presente. Eu acho que isso fica muito mais sensível, né? Quem passa por uma perda. Porque senão fica muito, né? A morte é sempre do outro, é sempre na TV, é sempre tão distante que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. É verdade. E quando acontece, é um chacoalhão que a gente fala, não, realmente isso aqui não é um jogo, não. A vida, ela acaba. É assim. Legal, Mari. Ô, Mari, e conta pra gente, assim, como que alguns pacientes seus, eles lidam com essa oscilação de um dia tá bem, né, outro dia não tá, ou eles levarem essa culpa, por exemplo, hoje eu tô rindo muito, né, acabei de perder alguém querido, mas hoje eu tô aqui, aí depois que passa esse fato ali, se culpa, né, nossa, eu não podia tá feliz nesse momento.
porque eu tô em luto. Né? Explica um pouco pra gente como que faz explicar essa confusão mental, né? Isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. Por quê? Eu acho que tem muita influência da forma que a gente aprendeu a entender o que é o luto. Né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar das 5 fases do luto, né? Isso ficou assim muito difundido, então as pessoas acabam relacionando muito isso de que realmente tem fases, né? E eu não gosto disso, da ideia de fases, né? Eu acho que teve ali uma função lá atrás, mas hoje em dia a gente já tem... né? Mas hoje em dia a gente já tem outros estudos, né? Que tem uma visão melhor, né? De entender que o luto é feito nessa oscilação mesmo, né? Então vão ter momentos que a gente vai estar voltado para essa perda, né? De sentir, de chorar, de se emocionar, de querer ver foto, de querer mexer nas coisas, né? De se questionar de novo do que aconteceu. Mas tem momentos que a vida chama, né? A vida continua, a gente tem nosso emprego, né? Tem outras coisas para fazer, tem os afazeres. E ninguém aguenta ficar olhando só para a dor o tempo todo. Então a gente precisa ter essa oscilação, vai e volta. E isso é natural, né? Só que as pessoas ainda ficam muito com essa ideia de que, então primeiro eu vou ter aquele período de luto, né? Que antigamente, né? As pessoas usavam preto, né? Sim. Se resguardavam ali por saía de casa, não saía de casa. Então ficou muito ainda esses resquícios, assim, né? Da gente achar que a gente tem que ficar naquele momento, a gente só vai sofrer, passado isso, aí a gente vai viver. Só que não é assim, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, então a gente vai sofrer e viver. A gente vai fazer as coisas ao mesmo tempo. E os boletos chegam, né? Os boletos chegam, né? Não temos como parar a vida para ficar ali sofrendo, né? Então, verdade. É isso mesmo. Ai, legal. Eu fico pensando muito nisso, porque às vezes a culpa vem sem querer, né? É uma coisa inconsciente. Sim. Né? E eles me falam, né, os pacientes, até as pessoas lá ali quando comentam no Instagram, de que é muita preocupação, você vê que é muito pelo outro, né? Mas, como é que eu vou sair, que o outro vai pensar? O que o outro vai pensar? Tipo, nossa, eu perdi, né, meu filho ali faz um mês e eu tô aqui nessa festa, né? Mas ninguém pode me ver aqui. Exato. Né? Vão achar que eu não tô sofrendo, que eu não tô sentindo. Então, fica muito a medida, né, do amor, né, pelo sofrimento. Então, quanto mais eu sofro, quanto mais eu exponho isso para as pessoas, parece que mais eu amo aquela pessoa. Isso que você falou faz muito sentido, porque eu tava lembrando aqui de vários casos, né? Até em televisão, quando acontece alguma tragédia, né, nacional, enfim. Nossa, mas tá vendo? Nem chorou, nem... Sabe, não aparentou que tá emocionada, aquela coisa, você julgar o luto do outro. Exato. Né? E eu acho que cada pessoa deve lidar com uma maneira diferente, né, do luto. Tem aquela pessoa que não aguenta mesmo, também resolve tirar a própria vida, às vezes é um companheiro, sei lá, a gente já vê tantos casos, né? Outra pessoa tem o luto... Nós vamos falar sobre isso, né? O normal, vamos dizer. E tem aquele que não é que não fez diferença, né? Eu acho que ele lida de uma forma mais... Vamos falar fria também. Não sei, você como especialista, como você diria? Tem 2 pontos, né, nisso que você falou. Acho que sim, primeiro de tudo, né, tem formas diferentes de lidar. Tem pessoas que são mais de expor, né, então gostam de postar foto, né, de escrever, né, nas redes sociais. Tem gente que gosta de falar, enfim, de realmente, né, extravasar o que sente. E tem pessoas que sentem mais caladas, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, no luto parental, né? Então, pai e mãe que perderam um filho. Geralmente, não estou dizendo que é uma regra, né? Que é sempre assim. Mas as mulheres têm mais isso de querer falar, de sentir, de, né, mostrar mais. E o marido, muitas vezes, também, pra não preocupar mais a mulher, guarda pra ele, né? Vai chorar no banho, né, não vai mostrar aquela dor. Não significa que não tá sofrendo. Sim. Né? Cada um vai ter o seu jeito ali de sofrer. Né? Isso é um ponto. A outra coisa que eu queria dizer é que também é diferente quem você perdeu, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa, tipo, eu perdi um avô, mas que morava longe, que eu não tinha contato, não chorou. Nossa, mas você perdeu seu avô, você nem chorou. Não, mas ele não era presente na minha vida, né? Muito, né? Então tem muito a ver com o vínculo ali, né? Com o papel que aquela pessoa representa para você, né? O significado que tem. Então, quanto mais importante aquela pessoa mais vai sofrer, mais vai doer, perder. Mari, até agora você falou também sobre o luto perinatal, né? Que quando você perde um filho, né? Isso também acontece com o pai? Usa esse termo, né? Com o pai e a mãe ou não? É só pro filho? Não. O perinatal é quando perde ou na gestação ou quando o bebê ainda é pequenininho, né? Nasceu e é pequeno, então a gente engloba tudo no perinatal. No perinatal. E qual que é a diferença desse luto que você vivencia, né, no seu dia a dia
com o luto normal, que antes eu também falei, até entre aspas, né? Sim. Com o luto convencional, como a gente imagina. Sim. Bom, primeiro, né, não invalidar as outras dores, né, como você disse aqui no começo, né, eu acho que a maior dor é sempre de quem sente, mas tem essa questão, né, tem algumas particularidades desse luto, porque eu acho que ele é muito também difícil para quem está em volta, quem não está vivendo aquilo ali, ter a dimensão que é. Eu acho que justamente por isso, né, porque não é... as pessoas de fora não conseguiram criar um vínculo ainda, não conseguiram ter esse contato, então fica mais distanciado, difícil, né, de ter essa relação. Agora, diferente para a mãe que carregou, né, aquele bebê ali, né, que antes mesmo de nascer já tem todo, né, uma expectativa, né, de como que vai ser, Sim. já tem quartinho, já tem, né, já imagina como que vai ser o sorriso. Então, você tá ali com aquele contato direto, a sua cabeça já criou mil coisas, né, já tem um vínculo ali. Né? Então fica muito difícil, né, para quem está de fora conseguir. Então por isso que acaba sendo um luto mais invisibilizado, né? A gente chama de luto não reconhecido. Porque muitas vezes fala para a pessoa assim, mas você é nova, né? Você pode ter outro filho, então elas já ficam querendo, né, passar por cima daquela dor. Eu acho que a gente tem que falar assim, o que não dizer, né, quando a pessoa perde, porque agora você falando, eu começo a lembrar de amigas minhas também que perderam logo no início da gestação, um pouco mais avançado. E eu lembro de pessoas até próximas, eu acho que falam assim sem querer ofender, mas falam, né? Nossa, mas ainda bem que estava no comecinho. Nossa, daí já vem isso daí que você falou. Calma, você é nova, né? Mas pra mãe, a hora que descobre... Pra mãe eu falo assim, principalmente, né? Porque homens, né? Os pais ali, acho que eles se veem como pai quando pega no colo, né? Acho que é ali que cai a ficha pro pai, né? Mas a mãe tem nossa, a hora que descobriu, que já fica naquela ansiedade, a hora que mexe, meu Deus, né? E tem um serzinho aqui, você já sabe. Então, eu acho que é um pouco mais difícil, mas volto a falar. Uma perda nunca é igual a outra, né? Não justifica se foi antes, se foi depois. Eu acho que a gente tem que tratar da mesma forma, né, Mari? Mas desculpa aí, continua seu raciocínio. Não, imagina. Mas então, e eu acho que nessa perda também tem, né, depois, você falou, né, disso, de que você, né, sentir mais, né, tá carregando ali o filho, o vazio que fica realmente, né, do colo vazio mesmo, da mudança que tem no corpo, né, você vai passar também pela mudança de hormônio, puerpério e tudo aquilo ali sem estar com o bebê, então também é algo que te lembra, né, às vezes o peito ali, o leite, o tempo todo, né, que aquele bebê não tá ali, então é muito difícil. Síndrome do ninho vazio, né? Sim. Ô Mari, como que a gente pode também ajudar aquela pessoa que ela tá enlutada, tá nesse processo de luto, sem querer forçar, né, uma superação? Vamos, você tem que trabalhar, você tem que mostrar que você tá bem, que a vida continua, porque, né, querer pular essa fase aí de quem tá passando por isso. Muito importante, né? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, né? Então, né, naquelas falas, né? De, ainda bem que foi no comecinho, né? Você pode tentar de novo, você é nova. Eu acho que tudo isso é de querer fugir do problema logo. Falar, não olha pra isso, não vamos sofrer, não vamos, a vida continua, não... Mas fazer companhia, eu acho que naquela dor, eu acho que é o mais importante, assim, né? De poder estar presente. Eu sempre falo que menos é mais essa hora. Então, mais do que você ter, né, a fala perfeita, porque não tem o que dizer nesse momento de dor intensa, mas você se mostrar presente, né? E reconhecer aquela dor, né? Reconhecer que ela tem sentido de existir, né? Que faz parte daquele momento e respeitar o que cada um precisa, né? Porque eu acho que daí também não tem como a gente ter um manual, faça isso, faça aquilo, porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vai querer falar sobre o filho, tem gente que prefere, não me sinto preparada ainda para falar sobre isso. Tudo bem. Mas tentar entender para aquela pessoa o que ela gosta, né? O que ela consegue. Às vezes vão ser, não é nem em palavras, às vezes vão ser ajudas práticas do dia a dia. Tipo, pode deixar que eu vou lá no mercado para você, deixa que eu fico ali com seus outros filhos hoje, né? Pego eles na escola. Isso né? é O que muito você está importante, precisando, né? Então, às vezes a pessoa ali naqueles meses ali inicial da perda não consegue fazer nada, não consegue fazer uma comida, então vai e deixa lá uma sopinha, né? Uma coisinha, uma forma de cuidado mesmo, né? De afeto. De mostrar que, eu tô aqui, né? Se você não quiser falar nada, a gente não precisa falar nada, mas pode contar comigo. Às vezes esses gestos são tão mais importantes, né, nessa hora. E, Mari, uma curiosidade, as pessoas quando elas chegam até você, qual que é a primeira pergunta que elas fazem pra você? Tipo, Mari, ajuda a tirar isso dentro de mim,
não quero sofrer, não quero chorar, tô chorando muito. Assim, no geral, assim, eu sei que, né, é muito diversificado, mas assim, a maioria das pessoas... Na maioria é disso, de querer parar de sofrer. Eu quero conseguir lidar com essa minha dor que tá muito grande, tá muito angustiada. E aí é o curioso, né? Porque é o que você falou também. Que daí no momento que tem momentos que a pessoa sorri, que a pessoa fica feliz, ou que começa a vida, né, a ter outra cor de novo, aí vem aquela culpa. Eu falei assim, mas você não queria tanto, né? Deixar de sofrer? Mas aí é difícil, né? Porque a pessoa ainda não consegue entender que ela pode carregar as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, como se fosse um botão, né? Desliga, então Desliga. isso, ligar um, desligar o outro. Não. Ai, meu Deus, se fosse fácil, né? E no ambiente profissional, Mari, como que a gente pode conduzir, né, quanto ao nosso próprio luto, ou quando você também tem um liderado que está passando por essa situação, tem algum modo padrão, acho que faz desse jeito aqui que vai dar certo, toma cuidado aqui. Sim. Ainda mais, né, no ambiente corporativo, tem muitas pessoas... E tem aquele sempre sem noção, tem aquele que respeita e não quer falar sobre isso, né? Eu acho que daí entra de novo nessa questão de cada um vai ter um jeito de lidar, né? Então, às vezes, né, perguntar como que a pessoa gostaria, né, de ser tratada nesse momento, né? Então, Mas é feio você perguntar para a pessoa ou não? Por exemplo, estou com uma colega aqui que perdeu o marido. O que seria o... Vou falar agora de etiqueta, né? Vamos dizer assim... É errado eu perguntar como você tá, ou eu pergunto se você quer falar sobre isso, ou eu finjo a plena e se ela quiser ela conta. Não, eu acho, Fer, que melhor é pecar pelo excesso. Eu acho que por mais que a pessoa às vezes fique tipo, não quero falar sobre isso, ela vai falar que não quer. Porque se você não perguntar também, você vai ser eu acho que ruim, dói né? mais você sentir que você foi esquecer. A indiferença. Né? A indiferença sempre dói mais. Assim, eu nunca esqueço de uma mãe que falou uma vez pra mim também, que ela tava, né, demorou muito tempo pra ela voltar a sair, que ela também teve uma perda, né, perto de ganhar. E então todo mundo ali do bairro conhecia ela, sabia. Aí ela saía, ela tava com medo de sair na rua, porque todo mundo ia perguntar, e o filho? E aí, não sei o que, nasceu? E ela tem que ficar falando, sabe, que não queria. E aí Algumas depois... pessoas, até hoje eu falo, pergunta, e aí o Noah, que já não fazia tempo que não me via, né? Tá bem, tá ótimo, porque às vezes eu não quero falar sobre exatamente, isso. Eu falo isso. E aí ela não queria ficar falando. Aí depois, né, quando foi passando o tempo, as pessoas, todo mundo ali já sabia, né, que tinha perdido, ela falou que ela ia sair na rua, às vezes tinha pessoas que atravessavam a rua pra não ter que cruzar com ela, pra não ter que encontrar, ter que dar aquela situação de ter que falar sobre e tal. Então eu acho que isso é a indiferença, né, de você agir como se nada tivesse acontecido, eu acho que esse é sempre o pior caminho. Não vá por esse, não. Então, fica a dica. É melhor você falar e ver que a pessoa, tipo, não quero falar, ou ser curta, né, ali na resposta, aí você já entende, né, opa, acho que é melhor não falar, mas enfim, você perguntou. É igual chamar também, né, pra sair, pra fazer as coisas. Às vezes você vai chamar uma vez, a pessoa, tipo, vai falar, não quero. Mas vamos, não quer fazer alguma coisa, vamos distrair, não quero. Mas ela, no fundo, ela tá se sentindo lembrada, falou assim, eu não quero ir, mas um carinho, tem alguém que se importa, que se preocupa, né, que tá querendo que eu vá. Então é gostoso, né, sentir que você não foi esquecida, porque a solidão no luto, ela é muito grande, né, as pessoas sentem muito isso, que fica parecendo que ninguém... Porque é isso, né, você ninguém tá ali sentindo aquilo, né? Mas, né, depois da perda, o sol tá nascendo de novo, a vida tá indo, as pessoas estão seguindo, estão caminhando, e parece que é só você, o mundo parou ali pra você, o mundo externo tá girando normal. Exato. Isso é muito estranho. E também eu lembrei agora que uma vez eu vi uma polêmica no Instagram lá com... Nem lembro que era uma famosa, uma influencer. E ela usou da influência dela na internet para meio que causar também por causa de uma perda, né? Também tem muitas pessoas que fazem isso, né? Elas usam muito, ao invés de conscientizar, tentar ajudar pessoas na internet, para se vitimizar, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que... Não sei se vitimizar seria a palavra certa, mas não usa de boa fé. Ela pode estar sofrendo mesmo, mas ela quer se aproveitar da situação, né? E eu acho que a gente tem que também cuidar, né, essas duas frentes. Sim. Porque às vezes você vai julgar como vitimização, como eu falei agora, e realmente ela está sofrendo e o modo dela é expor isso em rede social, né? Mas também tem aquelas pessoas que você vê já que tá querendo se aproveitar, né? A oportunista. Sim, né? sim. Então,
isso realmente às vezes pega muito na pessoa, porque às vezes ela vai falar assim, essa aí ela não quer mesmo ser lembrada, ou receber um carinho, ou que eu chame pra sair. Ela só quer like no Instagram, quer... Né? Infelizmente temos também, né? Mas a maioria eu acho que a gente tem que realmente apoiar, lembrar, cuidar, dar esse afago, né? Exatamente. Tão importante nessa hora. E outra questão, né, disso do trabalho é que também a expectativa acho que tem que mudar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, passou aquele tempo ali, que período de luto ali, a pessoa quando voltar, vai voltar normal, vai voltar como era. E não tem como voltar a ser quem era depois de uma perda importante. Você é outra pessoa agora. Sim. Né? E principalmente ainda nesse momento de luto, você tá em outro ritmo. Né, o luto, ele além dessa parte emocional, né, então de afetar a tristeza, né, todas as emoções que vêm, ele mexe no corpo também, né, então essa questão mais de cognitiva, né, então memória, o desempenho, concentração, então conseguir fazer as coisas, ela vai acontecer em outro ritmo agora, né, então a cabeça ela fica mais avoada mesmo, então poder respeitar também que talvez agora, né, a produtividade não vai ser a mesma que antes, né, então ela vai ter que voltar aos pouquinhos, então poder respeitar isso também, né, tanto, né, os outros, né, os chefes, as outras pessoas que trabalham junto, mas a própria pessoa também, porque muitas vezes a pessoa fica se cobrando, né, de que não tá conseguindo fazer aquilo. É igual o Covid, né, quando... Hoje, né, pra quem pegou, já sabe como é que é. Nossa, a memória já não é a mesma. Então, você tem que ir no seu ritmo, né? Ainda mais nessa questão ali. Cada um vai responder de um jeito, né, na volta ao trabalho. Ô Mari, já vamos finalizar aqui. Vamos caminhando para o final. Queria falar com você sobre os sinais de alerta, né? Quando buscar ajuda? Quando que a pessoa que está assistindo, que conhece alguém... Tem algum sinal, né, que fica bem visível, que pode falar, acho melhor você procurar ajuda, né? Ou tem aqui a Mari, eu conheço, fala com a Mari. Indica a Mari. Então, eu acho que, como eu falei, né, o luto, ele é um processo natural. Então, não tem como a gente, né, você perder alguém que você ama e não passar por um processo de luto, né? Então, a gente fala, né, que tem o período do luto agudo, né, que são aqueles meses iniciais em que a dor ocupa toda a vida. Então, a dor é muito grande e as reações são muito mais intensas, né, com muito mais frequência. Você não consegue pensar em outra coisa, né? Sua vida fica girando ali em torno disso. Mas o esperado é que com o decorrer do tempo e com o seu próprio processo de luto, o que seria isso, né? Você ir vivendo essa ausência repetidas vezes, né? Você vai, de alguma forma, se acostumando com ela, se adaptando àquela mudança na rotina, né? Aquilo que você vivia. E aí você vai conseguir, então, fazer aquela oscilação, né? Então, você olha para a perda, mas você vai para a vida que continua. Um sinal de alerta é quando você não consegue voltar para essa vida que continua, né? Você paralisa ali naquela dor e começa a afetar, então, o seu dia a dia, né? O seu funcionamento, você não consegue trabalhar, você não consegue levantar da cama, você não consegue cuidar das necessidades básicas, né? De tomar um banho, se alimentar, cuidar de você. Você fica naquele eterno looping ali, né? Naquilo. E às vezes você também não consegue ter perspectiva de vida, né? Parece que a sua vida realmente acabou e às vezes tem até pensamento de morte, né? Então isso é muito sério. Então quando esse período que era para ser mais inicial, ele se prolonga, né? Então no DSM, né, que é o Manual de Psiquiatria, a gente tem até hoje o luto como um transtorno prolongado. Então quando essas reações, né, mais intensas, eles têm todo o critério lá para avaliar, se passa, né, fica por um período aí de 1 ano, no adulto, acho que 6 meses na criança, no adolescente, aí é algo que precisa de uma ajuda mais especializada mesmo, né? Vai precisar, né, uma psicoterapia, vai precisar de, às vezes, até entrar com uma medicação, então é algo muito mais sério, assim. Porque eu falo que, de forma geral, o luto, ele não precisa de uma ajuda profissional. Se ele tiver uma rede de apoio adequada, né? Então, pessoas que validem aquela dor, que dê apoio, que entendam, que conversem, que escutem, né? Então, que tratem aquela dor como legítima. Só que o que falha muitas vezes é isso, né? Tem muita gente que não tem, então muitas vezes vão encontrar isso numa terapia, né? Vai ser o único lugar ali que ela vai ser ouvida, que ela vai poder falar isso, sem ter alguém que, não, mas já passou, não, mas não fica assim não, mas não pode chorar, né? Você, né, vamos fazer outra coisa, fica tentando distrair a pessoa daquela dor. E com as crianças,
como que a gente lida com o luto com criança? Tem que lidar de outra forma? Ou falar, né, papai e mamãe virou estrelinha? Não sei se isso é o certo ou não. Tem que falar, não, morreu. O Né? ideal é poder falar, Sim. né, que morreu. Claro que uma criança pequenininha não vai entender, mas conforme vai crescendo, a gente manter o mesmo discurso, né? Conforme ela vai crescendo e ela vai perguntando, vai querendo saber, aí a gente vai dando mais informação de acordo com o que ela é capaz de absorver, de entender. Exatamente. Não adianta a gente despejar tudo lá e pronto, não. A criança vai indo aos pouquinhos, né? Então, assim como o adulto também, né? A gente também vai indo aos pouquinhos entendendo, né? Integrando aquela perda aos poucos, a criança também. Mas falar a verdade, né? E mostrar que pode sofrer, né? Que pode falar sobre. Não ter então, vergonha, né? Exatamente, porque é ali que a gente já vai ensinando a lidar com o sofrimento, né? Que não tem como a gente poupar a criança Não de precisa tudo. ser um tabu, né? Não Falar precisa sobre ser um tabu, isso. exatamente. E todos vão passar, então. Todo mundo. Mari, vamos encerrando por aqui. Adorei poder falar isso com você, né? Explicar também para o pessoal um pouco mais sobre o luto. E conta para as pessoas onde elas podem te encontrar. Bom, gente, então eu tenho o meu Instagram ali, o Psi Branquinho, branquinho de meu sobrenome mesmo, né? Muitas pessoas falam, mas por que branquinho? É meu sobrenome. Então, encontrem, me procurem por lá, né? Quem quiser também, né? Tentar psicoterapia, tá, né, se identificou aí de alguma forma, também tô com vaga aí aberta para psicoterapia. Sessões então, 100% online, né, Mari? 100% online. Para não ter desculpa. É só ligar a câmera, não tem deslocamento, não tem nada, né, para nenhum impeditivo aí. Então, eu acho que o Instagram ele é muito voltado para a psicoeducação, como eu falei, né? Então, ensinando muito desse processo de luto mesmo, né? O que é natural, o que é esperado, porque o que eu mais recebo é isso. É normal que eu tô sentindo, né? Então, só da gente entender que, outras pessoas estão passando por isso, né? Se identificar, isso já traz um alívio muito grande, já ajuda muita coisa. Muito bom, Mari. Obrigado, viu? Muito obrigada, Fê. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.